Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Cadê vocês? Bom dia, Maria da Glória, Camille, Amanda, Kathleen. Olá, Juliane, ou Juliana, perdão, Ana Clarice, Mariana. Bom dia, bom dia. Crianças, Vitória, bom dia. Olá, Isabelle. Pessoal, nós estamos assim um pouquinho atrasados. Segue o líder, bom dia. Vamos concluir logo esse volume 2, tá? Para a gente correr um pouquinho no volume 3. Essa parte de estequiometria que vocês adoram. Eu vou tentar concluir hoje. Tá ok? Frente B, módulo 8. Frente B, módulo 8. Vou espelhar o material aqui para vocês, para a gente poder dar início. Deixa eu só organizar aqui. Calorzinho hoje, hein? Pronto, vamos lá. Voltando para vocês. Espelhar o material. Vamos esperar aparecer aí. Já está na tela? Hein, jovens? Já aparece aí? Me confirme, por favor. Muito obrigado. Estão vendo aí, né? Coisinha bem interativa, né? Bem. Só para vocês, né? Só para crianças. Unidade. E frente B, frente. Cálculo estequiométrico. Escutei alguns aplausos aí. Galera que adora estequiometria. E, querendo ou não, estequiometria é o que está vinculado ao Enem. Né? Tanto nessa parte de química geral, quanto na parte especificamente de soluções, que é o nosso próximo módulo, e também na química orgânica. Em alguns casos de química orgânica, a gente faz cálculo direcionado aí à estequiometria. Então, a gente vai falar dos principais casos. O Bernoulli, ele aborda os principais casos, e eu fiz resumidamente, inclusive do próprio material, para que não fuja muito, né, do que vocês têm em mãos. Então, vamos lá. Sequência prática para montagem. Como é que a gente vai montar? Primeiro, escreve a equação. Fato, né? Tem todos os dados lá, nem sempre são fornecidos os dados para vocês, né? A estrutura feita para que vocês já desenvolvam os cálculos, nem sempre vai estar assim, né? Então, você vai montar a equação. Então, para muitos é dificultoso, né? Vamos dizer que eu trabalho um ácido e uma base. Quem vai ser o meu produto? Óbvio que é um sal. Então, é a relação direta dessas duas funções, a função ácido e a função base. Isso chama-se reação de neutralização. Então, tem muitas coisinhas que vocês já viram, né, que vocês veem constantemente, que precisam ser trabalhadas no cálculo estequiométrico. O segundo passo é fazer o balanceamento. O balanceamento é fundamental. As quantidades, as proporções, elas são fundamentais para os nossos resultados. Então, outro fator que não pode ser esquecido é balancear a equação. Mesmo que ela já esteja sendo representada para você na questão. Você precisa estar de olho no balanceamento, que é ele que vai definir o resultado final, tá? Então, muito cuidado e mantenha sempre ativo aí esse processo de balancear. Tanto pelas tentativas, quanto pelo método algébrico. Tinha alunos que adoravam o método algébrico, ou pelo oxirredução, enfim. Os métodos de balancear é você que vai escolher o que for melhor para você. O importante é que você não deixe de fazer essa visualização e verificar se as equações estão balanceadas.
Esse é um dos principais pontos a serem vistos, né? Vamos ao que interessa. Quando a gente vai estabelecer aqui as chamadas regra de 3, né? Porque para os físicos, química é muito fácil, é só regra de 3. Então aqui ele conta uma história, né? Não sei o quê, equações, às vezes esse cancelamento, aqui é que a gente vai falar agora de reações sucessivas, que é uma outra parte da estequiometria. Mas o que nos interessa, principalmente nas entidades químicas, é trabalhar com mol, né? Trabalhar com a quantidade de matéria. Esse mol aí, nós sabemos que em entidades, em espécies químicas, ele vai corresponder ao número de Avogadro. E esse número de Avogadro todo mundo conhece, é 6 vezes 10 a 23. Ah, professor, mas tem 0,2, você pode usar, tranquilo. Você pode arredondar. Os próprios cálculos fazem isso, né, essa questão de arredondar. Então, quando você arredonda, não tem problema, né, a discrepância é muito pouca. Do mesmo jeito que a gente vê a mudança aqui no volume molar na CNTP. Algum tempo atrás, vocês aprenderam que era 22,4 litros. 22,4 litros. Vocês aprenderam isso há algum tempo atrás. Algum tempo mesmo, né? Lá no tempo do 9º ano, primeiro ainda, você trabalhava com esse 22,4. Hoje é 22,71. Embora essa informação seja uma informação atualizada, algumas questões ainda estão trabalhando com esse volume de 22,4. Se você for fazer com 22,71, a discrepância vai ser mínima, quase não se percebe no resultado final. E como são resultados que nós podemos arredondar, fazer uma aproximação, não vai ter problema. Mas o que se utiliza hoje na CNTP, que é a condição normal de temperatura e pressão, é essa nova unidade, é esse novo valor, 22,71 litros, e vocês não podem esquecer disso, tá? Não podem esquecer, sejam atualizados em relação aos seus concorrentes. Então, um mol em espécies químicas, em entidades, vai corresponder a 6 vezes 10 a 23. Pode ser íons, pode ser moléculas, pode ser partículas, pode ser átomos. Então, se vocês tiverem esse questionamento na atividade, no simulado, enfim, que ele pede para que vocês indiquem a quantidade de partículas, quantidade de moléculas, quantidade de íons, quantidade de átomos, enfim. Aí são as espécies químicas, vocês são obrigados a trabalhar com o número de Avogadro, tá ok? Essa quantidade molar também pode fazer relação com massa. Então, eu posso querer saber a quantidade de mols em determinada massa, né? E essa massa está vinculada à massa molar. Todo mundo sabe calcular a massa molar, todo mundo sabe fazer o cálculo de massa molar. É a quantidade do elemento no composto multiplicado pela sua massa, pelo seu número atômico. E aí você vai somando quantos elementos você tem lá. Então, se você tem um H2SO4, você vai saber que a massa dele é 98, porque é 2 vezes a massa do hidrogênio, mais a massa do enxofre, mais 4 vezes a massa do oxigênio. Então, você faz toda essa relação matemática e você consegue definir a massa atômica. E essa relação de massa atômica tem a ver com as mudanças de unidade. Então, boa parte das questões te fornece dados com unidades discrepantes, com unidades diferentes, e cabe a nós fazer essa relação de igualar as unidades, ou mesmo fazer essa mudança no final, caso você tenha aí essa facilidade. Então, tem gente que prefere transformar primeiro, depois, né, faz o cálculo, encontra o resultado direto, outros não, para não perder tanto tempo, e isso vocês não podem perder tanto tempo no Enem, vocês vão ter que fazer relação direta de transformação no final, né? No final da reação, você faz a transformação. Então, depois de relembrar isso daqui, depois de fazer aí esse processo de relembrar para vocês, vamos fazer a montagem, né? Vamos verificar, vamos lembrar como é que faz a montagem aí de um cálculo estequiométrico. Então, linha 1, ou primeira linha, proporção estequiométrica. Então, nós vamos fazer o balanceamento, vamos ver. Eu tenho 2 átomos de hidrogênio, 3 átomos de oxigênio, 4 átomos de água. Então, essa daí é a proporção. E essa proporção é fundamental, principalmente quando a gente está falando de reagente limitante. Reagente limitante é um cálculo frequente. E quais são aí os indícios de que nós iremos trabalhar com esse tipo de cálculo estequiométrico? Quando são fornecidos dados, né? Eu estou dizendo dados, porque não é só para um reagente, mas quando são fornecidos dados aos reagentes. Esses dados podem ser massa, esses dados podem ser quantidade de matéria. Gente, quando eu falo quantidade de matéria, eu estou falando de número de mol.
Tem até a formulazinha que vocês lembram muito bem. Número de mol, você calcular o número de mol de qualquer elemento, calculando uma amostra dividido pela sua massa molar. Eu consigo fazer o cálculo dessa maneira. Tá? Então, quando fala de quantidade de matéria, não tem mais questões dizendo assim, quantos mols? Não, vai perguntar assim, qual a quantidade de matéria? Então, essa relação, essa proporção, está vinculada a essa quantidade de matéria que eu estou acabando de falar para vocês. Mas voltando a falar aqui dos reagentes limitantes, nós só podemos trabalhar em estequiometria com aquele elemento ou com aquele composto que esteja sendo consumido totalmente na reação. Então, esse que é consumido totalmente na reação, nós chamamos de limitante. O outro que está em excesso, obviamente que será o reagente em excesso. E esse reagente em excesso, nós excluímos do nosso cálculo. Porque geralmente quando se pede para fazer cálculo relacionado a reagente limitante, nós queremos saber a quantidade de massa ou a quantidade de matéria do produto. Se eu estou falando de um ácido, de uma base, eu quero saber qual é a quantidade de matéria desse sal. Então, eu vou levar em consideração a proporção. Então, a proporção, o balanceamento é fundamental para a minha resolução, para o meu entendimento. Então, se eu balanceio bonitinho a reação, eu consigo ter um resultado esperado e muito mais rápido do que ficar perdendo tempo fazendo vários cálculos relacionados aí ao limitante e ao excesso. Dados da pergunta, observe que a pergunta está te pedindo, né? Então, são os primeiros passos. Opa, não fui eu. Não fui eu. Opa, não fui eu. Ó, se esse valor se referir a um produto de elemento, onde ele corresponderá a 100%, nós temos aí a relação de pureza ou rendimento. Pureza ou rendimento, quando eu digo que é 100%, dificilmente nós vamos encontrar isso daqui puro, né? Dificilmente. Dizer que aqui é 100%, isso daqui é uma utopia, tá? Isso daqui é o que nós chamamos de teórico. É algo que nós esperamos, mas que não vai acontecer, tá? É teórico. Então, quando eu digo qual é o nome dela? Pronto, enxofre. Quando eu compro enxofre com teor. Vou dizer assim, vou chegar no local, vou dizer assim, eu quero o enxofre aí com 98% de pureza. Então, esse enxofre tem 98% puro, né? Então, o montantezinho que falta é as impurezas, são as impurezas. Então, eu consigo fazer cálculos em função dessas massas. Do mesmo jeito acontece com o rendimento. O rendimento nunca será 100%, até porque existem interferentes, existem participações indesejadas em uma reação, né? Quando a gente fala de Lavoisier, por exemplo, se o sistema é fechado, não tem interferência, mas dificilmente nós conseguimos fazer isso em sistema aberto. Não é verdade? Então, o meu rendimento nunca será 100%. E eu consigo calcular o rendimento em função disso. Encontro uma massa, por exemplo, e no final calculo para ver quanto eu rendi nessa produção. Então, a gente só tem que tomar cuidado aí com essas proporções, né? Lembrando que essas proporções, tanto de rendimento quanto de pureza, eu posso levar em consideração para um 100%. E esse 100% corresponde a 100 gramas do composto que eu quero trabalhar. Então, se eu digo para vocês que eu tenho 75% de ferro, consequentemente, eu vou ter quanto de oxigênio na presença do óxido de ferro, né? Então, eu vou fazer relação aí com a porcentagem que falta para fechar os 100%, para fechar 100 gramas. Então, 75% vai corresponder a 75 gramas. Né? Esse 25% corresponde a 25 gramas. Então, posso fazer relações. Nesse processo de pureza, quando eu digo para vocês que a gente precisa trabalhar com essas porcentagens da pureza, nunca com a impureza. Nós nunca trabalharemos com impureza, a não ser que a questão queira saber quanto de impureza tem em massa. Né? Então, você vai ver, você pega um todo, 100%, e vê quanto tem de impureza. Aí você vai ter que fazer relação. Né? Se um é 80, o outro é 20. Os 20 é o quê? 20% é impuro. Então, dali eu consigo tirar. Só que nós temos que tomar cuidado com essa relação matemática. Temos que ficar ligados. Como é que na hora que eu vou armar a reação, como é que eu armo o cálculo estequiométrico, qual dessas representações de porcentagem eu vou usar. Então, nós temos que ficar muito espertos para não poder confundir, para não confundir, tá ok? Aqui nessa segunda informação, se esse valor se referir a um reagente, ele corresponderá ao valor da pureza ou rendimento fornecido no problema. Então, é a relação, né? Você pode colocar os valores para os reagentes, né? A referência dos reagentes,
ver a massa dele, ver quanto foi fornecido na questão, para dali eu conseguir tirar o rendimento ou a pureza. A gente vai ver cálculos com isso daí, tá? Caso o problema forneça pelo menos 2 dados, ó, isso daqui é importante, é o que eu falei do limitante. 2 dados referentes aos reagentes. Observa a questão, observa o problema. Se a gente fornecer 2 dados, já dá a entender que você vai ter que saber se tem ou não excesso na reação. E aí você precisa fazer os processos matemáticos que eu vou mostrar para vocês. Então, tem alguns exemplos aqui que a gente vai mostrar de passo a passo para indicar todas essas informações sobre reagente e excesso, sobre pureza e rendimento da reação, que é o que é mais cobrado realmente para a gente. E não podemos esquecer das reações sucessivas, onde essas reações sucessivas nós precisamos fazer aí procedimentos matemáticos, multiplicar, dividir, enfim, inverter equações para poder nós chegarmos em uma equação só, que é chamada de equação global, e dessa equação global, aí eu lembro da Camila, a equação global a gente fala de lei de Hess, né? Então, é muito parecido, onde eu preciso inverter, multiplicar, dividir, né, determinados elementos para poder igualar as quantidades, cancelá-los, e na estequiometria nós também fazemos isso, para obter uma equação global, uma reação global, e dela, totalmente balanceada, eu conseguir fazer os meus cálculos de pureza, de rendimento, né, de reagente em excesso, assim por diante. Tudo bem? Estou falando rápido demais, já disseram que eu estou falando rápido. Quem me disse bem aqui no chat foi o Dudman. Dudman falou isso daí para mim. Ei, professor, você está falando rápido demais. Foi não, Dudman? Então vamos lá. Eu estava acompanhando vocês na aula do Carequinha. Olha, estou dizendo, está aparecendo coisas que não era para aparecer. Eu dei essa aula agora há pouco para o pessoal da outra unidade. Então, eu vou deixar aqui. Vou aproveitar. Veja só. Considere a experiência a uma solução aquosa que contém 10 gramas de hidróxido de sódio. Primeiro dado, né? 10 gramas. Adicionando-se lentamente 9,8 gramas de ácido sulfúrico puro e depois a água, de modo a obter 1 litro de solução. Tranquilo, né? O que é que ele quer saber da gente? Ó, a equação, né, representa a fórmula química, né? Está representada bem aqui. Veja só. Peguei o NaOH, somei com ácido, que é o ácido sulfúrico. Produzi isso aqui, ó. Foi o que eu fiz depois, balanceei, né? Lembra dos balanceamentos, não lembram? Veja só. Lembra do macho? Lembra? Quem que lembra do macho? Quem que lembra do macho? Primeiro metal, depois o metal, carbono, hidrogênio e oxigênio, nessa sequência. Então, esses valores que eu fiz do balanceamento, eles são importantíssimos para a gente. São importantíssimos. Isso daqui é a proporção. Mas eu observei que foi fornecido para a gente 2 massas. A massa do hidróxido de sódio e a massa do ácido sulfúrico. A questão foi solista e mostrou para a gente aqui as massas molares. Não precisei perder tempo calculando. Já está lá, belezinha, bonitinho. Eu posso definir quem é o excesso, observando se esses valores batem, utilizando massa. Então, eu mostrei até aqui, nos 2 valores, eu mostrei com quantidade de matéria e mostrei com massa, como é que eu observo o reagente em excesso. Então, veja só. Balanceei bonitinho, peguei as proporções e vou levar em consideração aqui as proporções. Tenho que levar em consideração. Então, você vai ver o seguinte, fazendo aqui nesse primeiro procedimento, vou pegar aqui o laser para ficar mais visível a vocês. Fazendo aqui, ó, nesse primeiro procedimento. 2 mols de hidróxido de sódio, não é? Ó, a questão diz pra gente que tem 10 gramas dele. 1 mol de ácido sulfúrico, a questão diz que tem 9,8 gramas. Então, já fiz aqui a relação, né? Tá bem aqui. As massas molares foram fornecidas 40 gramas de hidróxido de sódio e 98 gramas de ácido sulfúrico. 40 gramas, 98, então 9,8 gramas vai estar para X. O valor que eu vou esperar aqui em X, crianças, o valor que eu espero é 10 gramas. Esse é o valor que eu espero, tá? Porque eu vi lá a informação dada para mim, que nós temos 10 gramas de hidróxido de sódio. Então, fazendo a regra de 3 bonitinha, fiz aqui, ó,
X é igual a 2 vezes 40. Se quiser multiplicar, pode multiplicar normal, não tem problema não, tá? É porque eu gosto de fazer passo a passo mesmo. Sem multiplicar para ficar números menores, para poder fazer possíveis cancelamentos, né? Fazer algumas fatorações, enfim. Mas fica a critério de vocês, a matemática é de vocês. Tá? Costumo dizer que a química acaba bem aqui, quando eu armo isso aqui, ó. A química acabou bem aqui, agora é matemática. Então, preciso saber se esse valor vai bater com o que a questão me diz. A questão diz para mim que são 10 gramas. Então, nesse meu cálculo, tem que dar 10 para eu poder dizer que está seguindo aí a proporção. Quando vocês olham a proporção, né, de 2 para 1, eu tenho 2 mols aqui de NaOH e tenho 1 mol apenas de ácido sulfúrico. Então, a proporção de 2 para 1. Consequentemente, tudo que eu tiver aqui, o outro vai ter que ser metade. Eu tenho um lado, o outro é metade, seguindo a proporção de quantidade de matéria que eu vou mostrar para vocês também. Tudo bem, vamos voltar para cá. Fazendo o cálculo aqui, crianças, 2 vezes 40 vezes 9,8, porque eu peguei produtos meio, produtos extremos. Aí vocês lembram do Leonardo Belo agora. Então, produto meio, produtos extremos. Então, a gente vai encontrar aqui esse valor de 8 gramas de NaOH. De cara, eu já digo que o NaOH está em excesso. De cara, já digo isso. Não é? Por que ele está em excesso? Porque ele está abaixo do que foi fornecido na questão. Ele está abaixo. Então, como é que eu vejo, como é que eu sei, professor? Talvez a dúvida de alguns, inclusive do pessoal da outra unidade, a dúvida era saber qual deles eu vou dizer que está em excesso. Qual dos dois reagentes eu digo que está em excesso? O que o valor não está batendo ou o outro que eu estou fazendo a relação? Ora, eu quis saber logo aqui do hidróxido. Eu quis saber logo do hidróxido. É isso? Do hidróxido de sódio. Se eu tivesse iniciado com hidróxido de sódio, eu botaria 10 aqui. E o valor também não bateria lá. O valor de 9,8 ia dar uma certa discrepância, um certo problema. Então, como eu parti dele de referência, ainda indico esse amigo hidróxido de sódio como sendo o que está em excesso. Fiz a relação, se eu quiser saber a massa do excesso, é fazer a diferença do que a questão para a gente, com o que a gente sabe no real. No real, nós temos 8 gramas apenas, com o valor que foi fornecido. 8 gramas. Então, esse nosso amigo em excesso vai ser o hidróxido de sódio. Se eu perguntasse para vocês qual era a massa relacionada aí ao sulfato de sódio, que seria o produto, eu não trabalho mais com ele, ó. Eu não trabalho mais com o que está em excesso. Eu vou trabalhar com o que é limitante, com o que vai ser totalmente consumido. Então, se eu quisesse calcular essa massa agora aqui, pegaria a massa molar, 98 do ácido, calcularia aqui a massa molar do sulfato de sódio, chamava de X, e é uma regra de 3 encontrava o valor. Professor, eu achei um pouco complicado trabalhar com essa relação aí. Como é que eu posso fazer? Tem um outro método? Tem. Você pode utilizar aqui a quantidade de matéria. Você calcula a quantidade de matéria para o NaOH e calcula a quantidade de matéria para o ácido. Um detalhe, eu não preciso utilizar esse valor mais. Ele é só a minha referência. Isso quer dizer que o que eu encontrar de matéria em hidróxido de sódio, né, ó, vai ser metade relacionada aí ao ácido. Vai ser metade relacionada ao ácido. Como assim? Você não está vendo 2 para 1? Então, vamos dizer que eu encontre 4 mols, né? Eu encontre 4 mols de NaOH. Obrigatoriamente, seguindo a proporção, eu vou ter que encontrar, crianças, né, um valor metade de 4, é 2. O que é 2 para 1? 2 para 1. Então, 1 é metade de 2. Então, tudo que eu achar de concentração, de quantidade de matéria em hidróxido de sódio, no ácido tem que ser metade. No ácido o valor tem que ser a metade. Então, veja aqui. Foi o que eu fiz. Peguei o hidróxido de sódio, a massa que a questão deu, 10 gramas, e dividi pela sua massa molar. Utilizei a formulazinha aqui. Vocês estão vendo. Formulazinha bonitinha. Utilizei aí. Crianças, está travado para vocês aí, tá? Oi. Gente, ei. Alonso, tá travado? Tá normal. Travou? Porque travou aqui para mim, no meu retorno, e eu fiquei sem saber se vocês estavam ok. Então, voltando aqui. O primeiro processo foi esse. No segundo, eu acho até mais fácil utilizar o segundo. Aí fica a critério de vocês, tá? Mas veja só.
peguei aqui a massa, dividi pela massa molar do elemento, no caso aqui NaOH, deu 0,25. Tá vendo? Deu 0,25. Fiz a mesma coisa com o nosso amigo aqui, 9,8, que foi a massa do ácido sulfúrico, dividido por 98, que é a sua massa molar. E deu 0,1 mols. Se eu estou levando em consideração, se eu levo em consideração o que eu tenho em relação a cada um, a proporção de cada um, 2 para 1, então se eu encontrei 0,25, o que eu tinha que encontrar de H2SO4 seria metade. E metade não é 0,1. Metade de 0,25 é 0,125. Então, se desse 0,125, eu não teria reagente em excesso. Aí eu teria um certo problema, né? Aí teria um certo problema, porque é como se eu estivesse dizendo que foi 100% produzido lá, né? Formado no meu produto. Então, a questão não quer isso. Então, você está vendo o seguinte, que o NaOH, ele não está servindo aqui na relação. Ele não está servindo. Professor, e se eu não quiser fazer assim, tem outra maneira? Se você tem dúvida, gente, pega a quantidade de mol, vamos ver aqui, ó, são 2 mols daqui? Olha bem para cá o que eu estou fazendo, ó. Não são 2 mols de NaOH? São 2 mols, não são? Beleza. Aqui é 1 mol. Aqui é 1 mol do ácido, do H2SO4. Então, se você encontrou aqui 0,25 mols, né? Calculou, encontrou 0,25 mols de NaOH, obrigatoriamente, esse X vai ser isso, né? Ó, vai ser 0,25 dividido por 2, que vai dar 0,125. Mas olhe para o resultado, aqui não dá, aqui dá 0,1. Aí dá 0,1. Para poder dar aquele valor de 0,25, eu teria que ter aqui o valor de 0,125 e não deu. Consequentemente, quem está em excesso é o nosso amigo sódio, é o nosso amigo hidróxido de sódio. Ele é que é o reagente em excesso. Ele é que é o reagente em excesso. Posso prosseguir, crianças? Alguma pergunta? Sim? Não? Talvez? Pontinhos, botem pontinhos aí de 1 pontinho não, 2 pontinhos sim, 3 pontinhos, voltei para o 9º ano, estou triste, enfim. Interajam comigo, interajam com esse velho professor. Posso passar? Posso prosseguir? Entendi, foi nada. Entendeu? Foi nada? Meu Deus. Se Nada, você nada, quiser nada. repetir ou passar para a Como é? próxima questão, se o senhor quiser repetir ou passar para a próxima questão para entender. Eu vou Você quem repetir. sabe. Eu vou repetir. Não, eu não sou o que sei, não. São vocês, eu vou apagar aqui. Apaguei. Vou fazer o seguinte. Eu vou apagar tudo. Essa primeira parte aqui eu vou apagar. O que eu vou fazer aqui? Vou apagar. Vou fazer de novo, passo a passo com vocês. Só vou me aquietar quando vocês estiverem todos bem. Então, pronto. Nessa partezinha aqui, o que eu vou fazer? Eu vou tirar isso aqui. Vou tirar isso aqui e vou calcular com vocês. Ó, vou fazer passo a passo de novo. Beleza, voltando lá para vocês. Voltando lá para vocês. Voltei. Vai aparecer agora aí. Pronto. Vamos lá. Vamos embora. Considere a experiência uma solução aquosa de 10 gramas de hidróxido de sódio. Então, bora para ele. NaOH. Mais
adicionam-se lentamente 9,8 gramas de ácido sulfúrico. H2SO4 vai produzir isso aqui, Na2SO4, e vai liberar água. Isso chama-se neutralização. Vamos balancear, bora, passo a passo. Vamos lá. Vamos lembrar do macho. Começa com os metais. Quais os metais que eu tenho aí? Quais são os metais que eu tenho aí? Qual o metal que eu tenho aí? Cadê o Dudman? Hein? Bora lá. Me ajudem, que eu ajudo vocês. Me ajudem que eu ajudo vocês. Sódio. É o sódio. Beleza, não são 2 sódios aqui? Vou colocar 2 aqui. Pronto, multipliquei todo mundo, né? Multipliquei o sódio, multipliquei o oxigênio, multipliquei o hidrogênio. Fiz essa multiplicação. Quem na sequência? A metal. É o enxofre. Então, enxofre aqui, outro aqui, tá normal. Não preciso mexer. Agora, vou para hidrogênios. Aqui eu tenho 4, 2 mais 2, 4. Preciso ficar com 4 hidrogênios aqui também. Então, boto um 2. Não é? Oxigênios aqui tenho 6, né? 4 mais 2, 6. Aqui também vai ter 6, então balanceou. Então, fica aqui na proporção de 2 para 1. Aqui de 1 para 2. Então, como é um reagente, e eu observei que foi fornecido nesse reagente 10 gramas, e para esse reagente foi fornecido 9,8 gramas. As massas foram fornecidas para a gente, graças a Deus, 40 gramas por mol. E a outra aqui, 98 gramas por mol. O pessoal de lá não me interessa. A questão é que a gente identifique quem está em excesso. Primeira coisa que você pode fazer. Primeira coisa. É verificar se os valores são verdadeiros, se esses valores batem. Né? Do jeito que eu tinha feito. O que foi que eu fiz? Eu peguei a quantidade molar, são 2 mols, ó. 2 mols dessa massa aqui, né? Que é do NaOH. Então, que vai corresponder aqui a 40 gramas. Não é isso? Estou multiplicando. Tudo isso relacionado a um mol que eu tenho daqui. Vou até colocar mol para ficar bem explicadinho. Multiplicado pela massa dele, que é de 98 gramas. Eu preciso decifrar se esses valores são verdadeiros. Eu preciso decifrar. Olha só. Geralmente, é uma dica minha, tá? Procure sempre saber desse pessoal que tem maior quantidade molar. Bora olhar para ele, bora dar um duvidoso para ele. Porque se ele tem 2 mols, existe mais possibilidade desses mols ele vir a nos mostrar o erro, né? Eles vêm nos mostrar o erro. Então, o que é que eu faço? Eu vou pegar a amostra aqui do ácido, pegar a amostrazinha do ácido, que foi de 9,8. Isso é a questão que deu pra gente, tá aqui, ó. E vou ver se esse resultado bate. Vou dar uma olhadinha para esse resultado, vou ver se ele vai bater. Se bater, vai dar o mesmo valor, vai dar 10. A gente já viu que não, né? Então, Y vai ser 2 vezes esse valor, não é? Vezes 40, tanto faz se fazer o cálculo normal ou não, multiplicar direto, tanto faz, né? Dividido por 98. No nosso cálculo, já deu e nós vimos que é de 8 gramas de NaOH. 8 gramas de NaOH. Eu não preciso mais ir atrás de outro. Porque de cara eu vi que o valor não bateu. De cara eu observei que aqui está discrepante com o que foi oferecido para a gente de dado. Está diferente. Né? Isso quer dizer que ele está em excesso. Né? Ó, está passando 2 gramas, porque a massa inicial que foi dada para a gente de NaOH eram 10 gramas. Então, se nós encontramos 8, com esse valor de 9,8 que foi dado também, então está passando 2 gramas lá, 2 gramas de NaOH. Então, ele está em excesso. Ele é o excesso. Então, eu não trabalho com excesso. Trabalho sempre com limitante, com o que vai se consumir totalmente.
Então, na verdade, nós vamos ver o seguinte, que os valores, eles ficam equivocados, porque para dar esse valor de 9,8, eu tinha que ter aqui 8 gramas, não 10, né? Eu tinha que ter 8 gramas, não 10, para que aquele valor batesse, né? Para o valor bater, eu tinha que fazer relação com essas quantidades. Vendo isso, eu noto e consigo identificar o excesso. Então, o nosso excesso vai ser aqui o nosso amigo NaOH. Ele está em excesso. É ele que está bagunçando a reação. E, obviamente, que o ácido é o limitante. É ele que vai fazer relações com os cálculos que a questão vem a pedir. Nesse caso, não. Especificamente, foi só decifrar quem estava em excesso. Mas, veja só, tem outra maneira. A outra maneira eu acho até mais fácil, na minha opinião, obviamente. A minha opinião, e eu sempre utilizei isso no meu ensino médio, sempre foi assim que eu trabalhei, que eu aprendi com os meus mestres, né? Então, veja só, eu posso fazer isso calculando a quantidade de matéria. Então, posso fazer isso através da quantidade de matéria. Então, na quantidade de matéria, é justamente o mol. Levando em consideração as proporções. Então, a proporção que nós temos dos reagentes é 2:1. Quando vocês verem esse 2:1, 3:1, enfim, balanceou, esses balanceamentos, consequentemente, é a proporção de cada elemento na reação. Então, do NaOH, nós temos 2 mols. Do H2SO4, nós temos apenas 1. Né? Então, o que eu encontrar de matéria no NaOH, a quantidade de matéria obrigatoriamente para o ácido vai ter que ser metade do que eu encontrei de NaOH. Eu estou seguindo a proporção de 2:1. Ah, professor, se eu tivesse colocado o H2SO4 no início, o Na na sequência, a ordem ia modificar o meu raciocínio? Não. Porque se você levasse em consideração o ácido, o valor que você achou de concentração do ácido, o da base teria que ser o dobro. Veja que eu estou levando sempre em consideração a proporção. Estou olhando para a proporção. E através dela é que eu vou indicar qual é o reagente limitante e qual é o reagente em excesso. Então, no cálculo aparente, a fórmula é essa. Né? O do Na vai ser o Mzinho aqui pelo Mzão, que é justamente a massa que foi fornecida do sódio. Qual a massa do sódio? 10 gramas, né? 10 gramas, dividido pela massa molar dele, que é 40. Então, aqui nós temos uma quantidade molar de 0,25 mols. Estou levando em consideração esse cara aqui, né? A base. 0,25 mols. Seguindo a proporção, crianças, qual é o valor que vocês vão esperar agora para a quantidade de matéria do ácido? Né? 2:1. Então, se eu já encontrei esse valor aqui da base de 0,25, no ácido, levando em consideração a minha referência em AOH, eu vou esperar metade, que é 0,125. É o que eu vou esperar. Porém, quando a gente calcula, né, a massa do elemento aqui, que é quanto? 9,8 dividido por 98, vai dar 0,1. 0,1 mol. 0,1 não é metade de 0,25. 0,1 não é metade de 0,25. Para ser metade, aqui tinha que ser 0,125. Consequentemente, nessa nossa observação, né? Alguém falou no chat alguma coisa, não? Consequentemente, nessa nossa observação, quem está em excesso será a base. A base está em excesso. O excesso é o da base, tá ok? Seguindo aí a relação massa e relação concentração molar, tá? A concentração, a quantidade de matéria indicou isso para mim. Eu acho muito mais prático fazer por esse cálculo aqui da concentração de matéria, porque eu vou levar em consideração eles seguirem essa proporção. A gente tem que seguir a proporção para poder indicar quem vai ser o reagente limitante e quem vai ser o que está em excesso.
Deu para dar uma clareada agora, gente? Só aquela uma passadinha de pano assim, bem... Deu, Sim, não? sim, melhorou. Ai, ainda bem, Camila. Eu tava falando tudo isso daqui e pensando, meu Deus, eu tenho que ajudar esse pessoal, eu tenho que fazer com que esse pessoal sejam vencedores na química. Eu fico nervoso, gente, é sério. Eu sou muito visceral, não sei o que é isso, não, mas eu fico muito nervoso. Então, vamos prosseguir aqui. Agora a gente vai falar de reação sucessiva. Esse assunto é muito complicado. É porque segue o líder. Estequiometria não é só cálculo. Você viu que eu fiz a relação do cálculo com a interpretação da questão. Eu envolvi o cálculo com a interpretação. Então, eu preciso interpretar a questão para poder definir quem é o reacente, quem é o excesso, quem é o limitante. Eu preciso interpretar. Não é só calcular e dizer, não. Eu tenho que ver se eles estão seguindo as proporções. Quando a gente fez em massa, eu vi que o resultado 10 está discrepante, está além do que foi dado, né? Porque eu calculei passo a passo. Deu 8 gramas. Deu 8 gramas. Então, nessa relação de 8 gramas, ele fugiu, né, ao que foi dado como dado. Ele disse que era 10 gramas. Então, se fosse os 8 gramas, para dar aquele valor de 9,8, ele tinha que ser 8 gramas. Ele tinha que ser 8 gramas. Aquele valor exato para que eu tivesse aquele valor, né, de 9,8. Então, a relação é assim que nós temos que fazer. Nesse tipo de equação agora, essa de reações sucessivas, vocês estão vendo várias reações aí, né? Ele pede para a gente calcular aqui, ó. Calcule a massa de enxofre em quilograma necessária para produzir 1 tonelada. Produzir 1 tonelada, lembre-se que 1 tonelada corresponde a 1.000 quilogramas, né? 1.000 quilogramas corresponde a 1 tonelada. Então, veja aqui, eu tenho 3 reações. Ele quer saber isso, a massa do enxofre, né? Mas veja, crianças, que nas 3 reações eu tenho enxofre aqui, ó, do lado do vento, ó. Tem enxofre. Como é que eu vou fazer a relação do enxofre aqui? Né? Eu preciso desenvolver aí e produzir uma reação global, uma equação global. Eu vou ter que chegar em uma equação apenas, tá? Então, veja aqui. Eu vou desenhar novamente aqui do lado. Vou botar a primeira reação. Observe com calma, tá? Eu vou fazer tudo devagar, não vou correr, não. Não vou correr. Eu respeito muito os meus alunos, principalmente vocês. Eu não estou aqui, eu não sou aquele professor conteudista, não. A minha função aqui é que vocês consigam entender os principais conteúdos. E esse é um deles. Esse é um deles. Então, eu preciso que vocês fiquem atentos, tá? Preciso que fiquem atentos. Então, eu estou repetindo lá as reações para a gente poder brincar com elas. Para muitos é uma brincadeira de mau gosto, né? Mas vamos brincar com elas sim, vamos observar e vamos entender como é que funciona. Então, veja, eu preciso encontrar uma reação global, tá? Preciso chegar numa reação final aqui. E através dessa reação final que eu vou fazer meu cálculo. É através disso aqui que eu vou fazer meu cálculo. Como? Eu preciso cancelar alguns elementos. Para eu cancelar alguns elementos, por exemplo, eu posso multiplicar essa daqui, ó, essas duas por 2, né? Ó, se você for ver, né? Posso fazer multiplicação, não posso? Porque eu tenho aqui, ó, deixa eu pegar um laserzinho aqui, pronto, ó. Vocês vejam que eu tenho 2 SO3, aqui eu tenho 1, tá vendo? Eu tenho 1 SO2, mas aqui eu tenho 2. E aí, se eu multiplicar as duas reações aqui por 2, eu consigo fazer os cancelamentos que eu quero. Ou eu posso dividir tudo aqui por 2, né? Se quiser também não tem problema, tá? Posso dividir tudo por 2. Então, veja aqui. Deixa eu botar aqui o vermelho, pronto. Eu vou multiplicando, tá? Vou multiplicando. Vou multiplicar aqui essa primeira. Vou multiplicar aqui a segunda. Tá? Então, consequentemente, se eu multipliquei, aqui vai ficar 2. Aqui fica 2 e aqui também. Não fiz nada com a segunda, mas fiz aqui na terceira. 2, 2 e 2. Agora, crianças, eu tenho possibilidade de cancelamentos. Agora eu consigo cancelar os elementos aí. Consigo cancelar, ó. Eu cancelo
2SO2 com 2SO2 aqui. Cancelo 2SO3 com esse 2SO3. Dá para cancelar mais alguém? Dá para cancelar mais alguém? O que vocês acham aí? Dá? Não, né? Não dá mais para cancelar ninguém. Então, quem eu cancelei já não faz parte dos meus planos. Então, a gente vai fazer agora a equação final desse jeito, ó. 2S, que é o enxofre que sobrou, não é? E é através dele que nós vamos trabalhar. Mais, ó, eu vou somar isso aqui, ó. 2 mais 1, 3, né? 2 mais 1, 3. Então, eu tenho 3 moléculas de oxigênio, mais 2 moléculas de água. Agora, vamos para o produto. Produto, como eu cancelei todos do produto, sobrou só o ácido, então, eu tenho 2H2SO4. Cheguei na equação global. Notem que eu precisei fazer esse procedimento. Então, nessa equação é que eu vou trabalhar com o cálculo estequiométrico que a questão me pediu. A questão quer que a gente calcule a massa de enxofre em quilograma necessária para produzir 1 tonelada de ácido. Então, veja, o enxofre ficou aqui bonitinho para a gente, ó. 2 mols de enxofre e nós temos 2 mols de ácido. Ah, não tem massa, tudo bem, eu coloco aqui para vocês, ó. O enxofre, a massa é 32, não é isso? Ó. O hidrogênio, a massa vocês conhecem, a massa é 1. O oxigênio é 16. Então, caso vocês precisem calcular, e nós precisaremos, obviamente que aqui nós temos 2 mols de enxofre. Então, se são 2 mols de enxofre, então eu tenho 2 vezes 32 gramas, que é a sua massa. Não é? Do mesmo jeito aqui, são 2 mols de ácido sulfúrico, então é 2 vezes a sua massa, que é de 98 gramas por mol. Aqui eu já consigo fazer o cálculo, ó. Não me interessa o oxigênio, não me interessa a água, vai me interessar a relação do enxofre com o ácido sulfúrico. Então, veja, ele quer que a gente calcule, ele quer que a gente faça a relação direta com esse valor aqui, não é? Quando nós temos aqui 1.000 quilogramas, que é 1 tonelada, não é? 1.000 quilogramas. Inclusive, ele quer em quilograma aqui, né? Até fica mais fácil fazer essa relação. Pergunta que não quer calar. Vocês conseguiram entender até aqui? Até onde eu fiz aqui a chavezinha, conseguiram entender? Camille? Damasceno? Eu entendi até a parte da reação global. Eu não sei Global, falar né? mais. Até a parte da global. Bem, essa parte de baixo, então, que eu fiz aqui de lá, você não entendeu. Mais ou menos. Veja só, vou repetir. Eu peguei, né, o balanceamento bonitinho que nós fizemos, tá vendo? Ó? Peguei o balanceamento e fiz relação, Camille, na quantidade de matéria vezes a massa do elemento. Enxofre. Ah, mas por que deu 98? Bora calcular. 2 vezes 1 mais 32 mais 4 vezes 16. Então, aqui vai dar 98 gramas por mol, que é justamente aí a unidade de massa atômica do ácido. Agora você entendeu porque que é 98, não entendeu? Eu calculei a massa molar. Tem uma massa do enxofre, que eu coloquei lá em cima, 32, e vou fazer relação com ambas as massas, né? Tanto do enxofre quanto do ácido, em relação ao que ele deu de massa pra gente. Ele deu ali, ó, produzir 1 tonelada de ácido sulfúrico, né? Calcule a massa de enxofre para produzir 1 tonelada. Tudo bem, Camille? Vou prosseguir o cálculo. Tá bom? Então, vamos lá. Tá bom. Y vai ser igual a 2 vezes 32. Vocês podem multiplicar, não façam só do jeito que eu faço. Tem gente que gosta de multiplicar direto, né? Fazer a multiplicação ali de 2 vezes 32, 2 vezes 98. Pode ficar à vontade, gente, à vontade. Na verdade, você vai ver que eu posso até cancelar isso daqui, ó, direto, se eu quiser, ó.
posso cancelar direto, se eu quiser, não tem problema nenhum. Veja como é que posso. Aqui eu vou botar 1.000, poderia ser 10-3, mas eu vou deixar 1.000. Você não gosta muito de notação na base de 10, não, né? Notação científica você não gosta muito, não. Tudo isso dividido por 30... não, por 98, perdão. 98. Mas tinha um 2 aqui, não tinha? Então eu posso cancelar aqui, não cancela? Aí fica só 32 vezes 1.000, que vai dar 32.000. Lembrando que aqui é em quilograma, né? Ó, tá em quilograma. 32.000, isso é 32 vezes 1.000, 32.000 dividido por 98. 32.000 dividido por 98 dá quanto aí? 32.000 dividido por 98 vai dar 326,5. 326,5 é a massa de enxofre que a gente quer. 326,5 quilogramas de enxofre. Simples assim. Qual foi o maior problema, na minha opinião? A divisão. Essa é a minha opinião, tá, gente? Me perdoe. Mas é dessa maneira que vocês se deparam com questões de reação sucessiva. Vocês vão precisar fazer aqueles cálculos que eu fiz lá no início. Pegar as reações, igualar por quantidade, fazer os cancelamentos devidos. Vocês notaram bem que, por exemplo, que no oxigênio eu não cancelei, eu só somei, não é? Só somei, peguei aqui 2 oxigênios com um daqui e somei. Por isso que ficou 3 oxigênios. Se eles estivessem em lados opostos, eu ficaria apenas com um oxigênio aqui. Como assim, professor? Desse jeito, ó, raciocina comigo. Vamos dizer que o oxigênio estivesse no produto, então eu tenho 2 oxigênios. No reagente, perdão. Tem aqui uma reação qualquer e tal, né? Aí eu teria aqui um oxigênio no produto. Então, eu vou cancelar aqui. Eu cancelo um daqui e esse que tem. Então, vai sobrar 1. É como se eu estivesse dizendo isso, 0,2. Aliás, 0,2 com 0,2. Cancelaria 1, né? Cancelaria com o outro aqui. Sobraria esse. Por isso que eu fiz aqui a questão de somar, porque eles estão na mesma relação, estão nos reagentes. Se estivesse nos produtos, eu somaria também nos produtos. Mas como eles estão opostos, nesse caso, nesse exemplo que eu estou botando aqui abaixo, eles ficam opostos, eu preciso cancelar. Por isso que eu cancelei todos esses aqui. E para eu cancelar, eles têm que estar com as mesmas quantidades. Então, eu tenho que fazer o artifício matemático de multiplicar, de dividir. Se eu não quisesse multiplicar, eu poderia só dividir essa do meio. Se nós dividíssemos essa do meio, dava certo do mesmo jeito. Que a gente ia dividir por 2 aqui, ó. Divide isso daqui por 2, vai dar 1. Divide isso daqui, vai dar 1,5, né? Ó. Ficaria 1,5 aqui. E aqui fica 1, então cancelaria normal esse. Cancelaria normal esse, que teria a mesma quantidade, não é? Baixaria ali a quantidade molar e o resultado praticamente era o mesmo, né? Eu não ficava com um mol de enxofre, nem com um mol de ácido. Do jeito que eu cancelei os 2 aqui, que vocês estão vendo. Cancelei 2 aqui, cancelei 2 aqui. Fiquei com um mol só. Então, 32.000 dividido por 98, 326,5 kg de enxofre. Tudo bem? Eu estou indo passo a passo, bem devagarinho, vocês estão vendo. Então, bem devagarinho. Crianças, deu para entender? Deu para entender essa daí? O que é que vocês me dizem? Deu. Cadê a Simire? Simire, você está aí? Eu vi que você está. Deu para entender? Cadê o Sérgio? Segue o líder, entendeu? João, entendeu? Amanda. Amanda Beatriz, entendeu? Posso prosseguir? Mais alguém quer que eu explique novamente? A minha preocupação com vocês é assim, eu vou fazer, inclusive, um intensivão de estequiometria. O que é que vocês acham? Estava conversando com o dos Anjos. Vou conversar com o dos Anjos direitinho, organizar com ele, a gente fazer um intensivão só de estequiometria. Uma maratona de estequiometria. O que vocês acham? Se vocês acharem legal, bota um pontinho aí. Cadê a Kathleen? Kathleen, entendeu? Pronto, então vamos lá. Vocês notaram que eu interpretei aqui, tá vendo? Segue o líder. Eu interpretei, ó. Quando ele falou de 1 tonelada, a gente quer querer colocar 1 tonelada aqui.
né? Só como é quilograma, não é? Quando eu entendi, uma mais, uma menos, não entendi, foi rápido. Foi rápido, não deu para ler, deixa eu ver aqui. Eu olhando para a tela, não vi direito. A Kathleen, uma mais... um mais ou menos serve. A gente tem que absorver tudo, né, Kathleen? A gente absorve tudo, então a gente aprende com o que é bom e o que é ruim também. Vamos lá, vamos prosseguir. Vamos ver outra. Aqui foi o que eu tinha feito com o pessoal mais cedo. Olha agora, reação sucessiva e rendimento, né? Aliás, pureza, perdão. Reação sucessiva e pureza. Veja aí. Eu vou aliar os dois, né? O mesmo processo que eu tinha feito lá, que é o passo a passo. Vamos lá. Primeiro, encontrar a reação global. Nós já encontramos, eu vou fazer de novo, porque eu acredito que tem alguém que ainda não conseguiu entender esse processo da reação global. Então, eu vou fazer de novo aqui, ó. Dessa vez eu vou fazer sem multiplicar, como eu falei para vocês, né? Eu vou só dividir. SO2 mais O2. Produzindo aqui 2 SO3. SO3 mais água. E aqui a formação do ácido. Antes, vamos ler. Calcular a massa de enxofre em quilogramas com 90% de pureza. 90% de pureza. Então, isso daqui é o puro, né? Eu não vou trabalhar com 10%, que é impureza. É que eu vou trabalhar com 90% de impureza. Vejam só. Tem muita gente que, quando a gente encontrar uma massa bem aqui, eu vou encontrar massa, né? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz, né? Uma tonelada, nós encontramos 326, se não me engano, não foi? Então, aquela massa que nós encontramos, ela não é 100%. Aquela massa que a gente encontrou, ela corresponde a 90% de impureza. Ela corresponde a 90% de impureza. Então, eu vou chamar aquela massa, 326,5, de 90%. Ela não é 100%. Então, muitas pessoas erram essas questões, porque elas levam em consideração essa questão de pureza com a massa encontrada, no caso do enxofre, como se ela estivesse fazendo a junção do 100%, e não é. Porque aqui a questão enfática, ó, calcular a massa de enxofre em quilogramas com 90%, necessária para produzir 1 tonelada de ácido sulfúrico. Então, esse 90% é puro. Então, que eu conto de 326, eu encontro ele puro. Então, eu vou fazer relação matemática com 100%. Então, desse 100%, é que vai indicar aí a questão de toneladas que a gente vai precisar, no caso, os quilogramas, não é? Então, nós já sabemos aqui como é que faz a reação global. Aí o Judas estava aí, o Judas é mais quieto do que... Mas em sala ele não era quietinho, não. O Judas saiu. Eu vou fazer aqui, eu vou dividir agora, tá? Para vocês verem como não interfere nada se eu dividir aqui por 2, ó. Se eu dividir por 2, aqui não é mais 2, vai ser 1, né? Aqui vai ficar 1,5. E aqui não é mais 2. Aqui é 1. Então, todos eles estão com a molaridade de 1 para 1. Só essa que é de 1,5, né? Mas ela não influi nem contribui no nosso cálculo. Então, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos cancelar os demais. Então, cancelo esse com o que agora é 1 mol, tá vendo? Ó, estou cancelando. Cancelo esse que é 1 mol com o que já tinha 1 mol aqui. Não é? Sobrou alguém, eu tenho que fazer agora descer quem ficou, né? Então, veja só. Aqui vai ficar o enxofre, mais... aqui é 1, né, não? Se eu fizer aqui o MMC, vai dar 3 meios, né? Se eu tiver errado, por favor, me corrija, tá? 3 meios de O2, mais 1 mol de água, que eu não mexi com a água, produzindo aqui o H2SO4. Pronto. Né? Nós já sabemos as massas, vou colocar aqui, ó, a massa é 32, né? 32 gramas do enxofre. Nós já sabemos a massa do ácido sulfúrico, que é 98 gramas, ou 9 feio, 98 gramas do enxofre, aliás, do ácido sulfúrico, e nós vamos para 1 tonelada.
Vamos para uma tonelada, bonitinha, né? 1.000 quilogramas. Beleza, nós encontraremos o Z. Esse Z, nós já fizemos, produto meio, produtos extremos, vai dar... Eu esqueci quanto é que é o valor que eu tinha colocado. 362,5, não foi? Acho que foi. Deixa eu só voltar, então. Pra gente não perder tanto tempo, deixa eu voltar bem, que é 326,5. 326,5. O cálculo é o mesmo. 326,5 quilogramas de enxofre. Né? 326,5 quilogramas de enxofre. Então, veja só. Esse valor, ele não é 100%. Esse valor que nós encontramos, ele vai fazer parte dos 90%. Ele faz parte da pureza. Ele é 90% que a questão está dizendo bem aqui para a gente, está sendo bem enfática. 90%. Então, o que é que a gente faz? A gente vai chamar esse valor, aqui é a primeira parte, a segunda parte, para a gente acabar a questão, nós vamos chamar esse valor aí, ó, 326,5 quilogramas aqui, ó, vai corresponder a 98. Aliás, a 90, professor. 100% que é com a impureza, né? A relação com a impureza, eu vou chamar de X. Então, veja, tem gente que vai fazer o inverso, tem gente que vai colocar 100, corresponde a 326,5, e 90 vai corresponder a X. E não é assim. Não percam questões fazendo essa inversão. Isso acontece muito lá no rendimento. No rendimento que eu acho, eu tenho que tirar, né, dele. Tenho que tirar os 90% do que eu achei. Aqui não, aqui eu já estou dizendo que ele é puro. Eu estou falando com a parte da pureza. É diferente, tá? É diferente. Então, veja só. Produto meio, produtos extremos. Então, aqui vai ficar X é igual a 326,5 vezes 100, dividido por 90. Então, X vai dar quanto aí? Vamos lá, 326,5 vezes 100, dividido por 90, vai dar 362,7. Então, 362,7 quilogramas de enxofre. Então, esse valor já está relacionado com o total, com a pureza e com o impuro. Então, para produzir essa questão aí, né, nós vamos precisar de 362,7 quilogramas de enxofre para a gente fazer a relação aí para 1 tonelada. Entenderam isso daí? Sim ou não? Vocês podem perguntar, professor, tem um negócio, tem uma maneira mais fácil, não, professor, de fazer isso daí. Eu vou ter que toda vez fazer relação com esses valores de porcentagem, indo sempre ali, fazendo esse cálculo. Eu tenho que sempre fazer isso. Bem, eu estava fazendo isso daí, inclusive. Eu tô falando daí porque me perguntaram, né? Na outra unidade. Olha bem para cá. Olha para cá, ó. Esquece esse borrão que ficou todo aí. Olha bem para cá, para baixo. Aqui é porque eu ainda fiz o cálculo para 2, né? Mas vocês viram que eu cortei, não tem problema. Esse 10 a 3 é 1.000, tá? Esse 0,9 aqui, ó, que vocês estão vendo, 0,9, ele corresponde aos 90%. Corresponde aos 90%. Então, o que é que eu posso fazer para eu não me confundir bem aqui, por exemplo, e chamar esse valor de 100? Eu vou já pegar a porcentagem, depois que eu armo aqui a reação, né, ó. Depois que eu armo a reação, que eu armei bonitinho aqui, ó, né? Eu vou pegar esse valor e vou multiplicar pela porcentagem. Só que não é 90, não. Não é 90, não. É 0,9. O único problema é que as pessoas querem colocar 90, 80, 85, 30. Não. É esse valor dividido por 100. Então, 90 dividido por 100 vai dar 0,9. Né? 0,9. Então, voltando aqui. Oxe, passei demais. Aqui, rapaz. Passe. Pronto. Esse valor já resolve o meu problema. Eu não preciso fazer tudo isso daqui. Eu já vou encontrar o valor que eu necessito. Encontrei ele aqui, ó. Sem perder tanto tempo.
Adicionei lá na pureza ali o valorzinho, ó. Porque não é do ácido sulfúrico que ele quer? Quer que a gente mexa com ácido sulfúrico para encontrar o enxofre. Então, aquele cara ali, aquele valor de pureza, eu vou adicionar, multiplicando pela massa molar do ácido sulfúrico. Como ele já me deu a amostra do ácido, então faço uma regra de 3 simples, encontro 362,8 direto, sem bater cabeça aqui do lado, sem confundir. Eita, vou chamar isso daqui de 100 ou vou chamar isso daqui de 98? Eis a questão. Então, quando vocês tiverem essa porcentagem, vocês podem adicionar direto aqui na estequiometria. Só que não o valor em porcentagem, só não esqueça disso. Não é 90%, é 90 dividido por 100. Aí sim, 0,9. Aí vocês adicionam 0,9 lá. Então, faça a relação direta com esse resultado. Tudo bem? Deu para ver? Deu para entender essa partezinha que eu coloquei agora? Deu para entender? Sem bater tanta cabeça? Sim? Não? Mais ou menos? Colocando a porcentagem fica mais fácil. Coloquei a porcentagem, ficou mais fácil. Tranquilo? Eu vou passar, tá bom? Posso prosseguir? De boas. Agora aí veja que é o rendimento. E no rendimento, ele quer que a gente faça relações, né? Matemáticas, e encontre aí esse valor. Está dizendo, ó, supondo que... Eu vou ler aqui, ó, o ácido acetil salicílico é um dos medicamentos mais utilizados no mundo inteiro. Sua obtenção pode ser feita por meio de uma reação de ácido salicílico com ácido acético, catalisada pela presença de um ácido forte. Tá aí a reação. O Enem bota desse jeito para sacanear vocês. Pense no Enem sacana. Ele bota desse jeitinho aí, ele sacaneia vocês desse jeito. Ele bota a estrutura para vocês calcular a massa molar. Aí bem aqui embaixo ele deu a massa molar para todo mundo, né? O carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, o que é que nós temos que fazer primeiramente? Ó? Supondo, vou terminar de ler aqui. Supondo que essa reação ocorra com um rendimento de 80%, ó, veja só. Vejam só. Não é mais pureza, é o rendimento. Então, a massa que a gente vem encontrar no nosso cálculo estequiométrico, produto do meio, produtos extremos, aí você considera 100%. É o teu rendimento, é o que tu espera. Só que já falei para vocês que, infelizmente, não acontece isso. Você nunca, na indústria, nunca na parte experimental da coisa, você tem um rendimento de 100%. Nunca. Nunca vai dar 100%. Sempre tem um interferente que vai bagunçar o seu 100%. Então, é o chamado rendimento teórico. Né? Porque o real é o que nós vamos encontrar. Né? Então, esse valor que nós encontraremos aqui, nós vamos ter que tirar 80% dele. Né? Nós vamos ter que tirar 80% dele. O que realmente vai ser produzido. Ok? Então, a primeira coisa a fazer aqui é a gente produzir a massa molar dos elementos. Então, a relação é desse elemento aqui, que é o ácido acetil salicílico, né? Aliás, o ácido acetil salicílico é esse daqui, que é a outro. O ácido que nós vamos trabalhar com referência são esses dois. Só que eu tenho que produzir, né? Ó, eu tenho que contar quantos carbonos, quantos hidrogênios, quantos oxigênios tem cada um. Então, vou botar os hidrogênios aqui, ó, para facilitar a visão. Deixa eu apagar aqui. É aqui do mesmo jeito, né? Ó. Coloco aqui. Aqui eu tenho mais um hidrogênio. Deixa eu apagar essa seta para não me atrapalhar. Pronto, veja só. Nesse primeiro ácido, né, que é o ácido salicílico, a gente vai contar do ácido salicílico quantos carbonos tem. Vou botar aqui embaixo. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Quantos hidrogênios? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hidrogênios. E nós temos 3 oxigênios. Produzimos aí a primeira forma molecular. Façamos a mesma coisa aqui. Forma molecular é tudo, então tem um carbono aqui também, tá? Esquece disso não.
Então, vamos lá, quantos carbonos nós temos? Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. 9 com esse daqui, né? Temos 9 carbonos. Vocês estão observando isso daí, então? Tem um carbono aqui também, a carbonila. Então, é tudo que tem na molécula, porque nós produzimos a forma molecular. Quantos hidrogênios nós teremos aí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui, ó, nós temos 3 hidrogênios aqui. Tá ok? E quantos oxigênios nós temos? 4, né? 2, 3, 4 oxigênios. O que é que a gente faz agora? A gente calcula as massas. Então, aqui é 7 vezes 12, mais 6, mais 3 vezes 16. A gente faz a mesma coisa aqui. 9 vezes 12, mais 8, mais 4 vezes 16. Vamos encontrar os valores. Vamos lá. 7 vezes 12, mais 6, mais 3 vezes 16. Nós temos... Oxe, tá errado. 7 vezes 12, rapaz, né? 112 não. Mais 6, mais 3 vezes 16. Então, nós temos 138. Então, 138 gramas aqui por mol do ácido salicílico. O nosso outro amigo é 9 vezes 12, mais 8, mais 4 vezes 16. Então, a gente tem 180 gramas por mol. 180 gramas por mol. Tranquilo, encontramos aqui, né, as massas. O primeiro passo a ser feito sempre é encontrar as massas. E repasso que você... O povo que me atenta na hora que eu estou dando aula. Quando eu estou sem fazer nada, ninguém diz assim, George, tudo bem? Mas na hora que eu estou dando aula, aparece aí cobrador de São Paulo, do Rio de Janeiro, né? Então, vamos lá. O primeiro passo é encontrar aqui as massas. Vou levar todas as suas documentações. Meu irmão, me deixa de mão. Já eu falo contigo. Bem, vamos lá. Como aqui é 1 para 1, não vou mexer com proporção aí. Dá para a gente ver que é 1 para 1. Ainda mais que ele colocou na forma estrutural. Se tivesse colocado as proporções, tivesse relação de proporção, ele colocaria 2, aí a estrutura, né? 3, outra estrutura. Então, aí a gente não precisa se preocupar com esse balanceamento. Ele já está direcionado para a gente. Então, a gente tem esse valor aqui, ó, né? Quando diz assim, determina o número de moléculas. Eita, olha uma coisinha importante aqui. Número de moléculas. Quando eu falo número de moléculas, eu estou falando de uma numeração específica, não estou? E que numeração é essa, gente? Quando eu falo número de moléculas, número de íons, número de prótons, número de partículas, é Avogadro, né? Gente, essa cadeira está rangendo muito. E como vocês estão ouvindo tudo, dá a impressão de ser flatulências, não é? Tá? É a cadeira, viu? Ó, a cadeira, ó. Vai dizer que eu estou mentindo, tá? Então, veja. Nós vamos fazer a relação do número de partículas, né? Número de partículas produzidas aí, né, da aspirina, quando se faz reagir 27,6 gramas do ácido salicílico. Então, do ácido salicílico, eu não vou nem precisar utilizar isso daqui. Eu calculei a massa, mas nem preciso trabalhar com ela, não. Não vou nem precisar trabalhar com ela. O que é que eu vou fazer? O que é que eu faço aí? Eu vou pegar aqui um mol, né? O mol do nosso amigo aqui, do C7H6O3, né? Vou pegar o mol dele e vou trabalhar a quantidade de moléculas, 6 vezes 10 a 23. 6 vezes 10 a 23 moléculas do sal, que é aqui, ó, né? Da aspirina, do AS. Vocês tomaram muito quando vocês eram bem pequenininhos, a mãe de vocês vinha com um comprimido rosinho, bem docinho, né? Toma aqui, meu bebê, né? O Judas tomando, o Judas fica assim, bem docinho, parecia um bombonzinho, né? Então, essa quantidade de matéria aqui, né? Que nós vamos trabalhar aqui, que é com moléculas. Ele quer saber de moléculas. Quantas moléculas nós teremos aqui? Se nós reagirmos direto com esse valor de massa, 27,6 gramas do ácido, né? Do ácido salicílico. Como nós sabemos a massa do ácido salicílico, nós calculamos. Nós não somos meninos, então nós calculamos a massa dele. Eu vou colocar aqui com outra corzinha, pronto. Eu gosto desse lilazinho, acho bonitinho.
138 gramas aqui do ácido salicílico vai estar direto aqui para a quantidade de matéria dele, né? 6 vezes 10 a 23 moléculas. Veja só. Deu aqui uma amostra para a gente de 27,6 gramas do ácido salicílico. Então, note que eu estou colocando unidade com unidade. Então, vou encontrar esse valor. Esse valor que nós iremos encontrar, ele vai corresponder a 100%, teoricamente, né? Volto a frisar vocês, isso é um chamado valor teórico. Então, vai corresponder a 100%. Só que, quando terminar de encontrar, fiz todo o cálculo matemático e encontrei esse resultado, aí eu vou tirar os 80 dele. Então, aquele 80 é o valor que eu vou querer aí, né? O valor de partículas, né? Então, bora lá. Então, Y vai ser 27,6, ó, grama com grama vai embora, não me interessa mais, eu quero moléculas, né? 27,6 vezes 6 vezes 10 a 23. Tudo isso dividido por 138, que é a massa do ácido salicílico. Então, eu vou pedir ajuda aqui dos universitários. Então, 27,6 vezes 6 vezes 10 a 23. Tudo isso aqui dividido por 138. Então, a gente vai ter aí uma quantidade de moléculas 1,2 vezes 10 a 23. No caso, encontramos de moléculas do ácido, né? Só que a questão não vai parar aqui, né? Porque nós vamos ter que fazer a relação de tirar os 80% daqui. O que a gente encontrou, nós vamos classificar isso daqui como sendo 100%. Nós precisamos disso aqui, ó. Nós queremos saber o rendimento, né? Qual o rendimento quando é 80% esse valor? Eu vou tirar 80% daqui. Então, para diferenciar, vou botar o afrodescendente, vou colocar aqui, ó, 1,2 vezes 10 a 23 moléculas, né, desse ácido, ele vai corresponder a 100%. Ele corresponde aqui, ó, 100%. 80% eu vou chamar de X. Eu costumo dizer. A química acaba bem aqui. É matemática. Então, bora lá. X é igual a 1,2 vezes 10 a 23 vezes 80. Tudo isso aqui dividido por 100. Então, vezes 80 dividido por 100. Então, nós temos de molécula aí, 80% das moléculas correspondem aí, ó, a 9,6 vezes 10 a 22. E aí termina a questão. A questão termina. Então, esse valor que nós achamos é os 80%. Então, tem que tomar muito cuidado, porque tem muitos que vão chamar, né, vão fazer relação dizendo que isso daqui é 80. Não, 1,2 vezes 10 a 23 corresponde a 80, 100%. Não, nós estamos falando de rendimento. Tá? Aí é rendimento, não é pureza. Se você quisesse, você poderia tirar 80% desse valor aqui, ó, 2,27,6, dá para fazer por ali também. Né? Você pode chamar ele de 100%, tira 80%, quando você joga na fórmula bem aqui embaixo, ele já bate o valor, já vai direto, sem fazer esse passo a passo que eu fiz. Tá? Então, tem N possibilidades desse tipo de resolução. Eu gosto de olhar para você, tenho saudade de olhar para vocês. Eu não sei o que é isso, mas eu gosto de olhar para vocês, porque olhando para vocês, até as meninas psicólogas podem me dizer se eu estou certo ou se eu estou errado. Eu consigo passar firmeza ou não sei, né? E consigo analisar a carinha de vocês, né? Assim, ou com desespero, ou com alegria de ter entendido, enfim, dá para eu conseguir trabalhar, né, com as expressões. Aí eu consigo dizer, eita, vou ter que mudar bem aqui, porque eu olhei para a Camille fez assim. Quando a pessoa tá assim com o olho apenas, é porque, né? Enfim, seria bom se nós tivéssemos presencial, mas infelizmente não depende da gente, né?
Pergunta que não quer calar. Posso prosseguir? Deu para entender essa questão aí do rendimento? Sim, não, marrom. Foi no rumo. Foi no rumo, né? Rapaz, eu vi o João. Rapaz, o João tá bonitão, hein, João? Você tá bonitão, cara. Tá tudo... Passei lá perto da tua casa e te vi. Buzinei, gritei, o Cine olhou pra mim. Mas tudo bem, pessoal. Porque esse doido tá buzinando na rua. Ah, porque você é que nem eu. Quando eu entrava no ônibus, eu não olhava pra ninguém. Eu entrava, né? Pronto, eu subi no ônibus, ponto, eu vou ficar bem naquele ponto. Entrava, não olhava pra ninguém. Aí o pessoal, eu te vi no ônibus, tu me ignorou. Tu me ignorou. Te vi no ônibus, tu me ignorou. Eu disse, não, é porque eu sempre faço assim, eu sou muito, né? Eu sou assim, meio Em envergonhado. alguns lá é lugar de cumprimentar alguém. A gente tá agoniado pra chegar em casa, isso Ou assim. não é? Eu queria escutar emoções com o rei. Meio-dia, toda vez. Emoções com o rei. Dormia, quando tinha uma cadeirinha, dormia que armaria. Mas eu nunca dormi quando eu via as senhoras, não. Nunca fiz isso, não. Nunca vi as senhoras, eu fazia era chamar. Aqui, minha senhora, sente aqui, não sei o quê. Uma vez Aí eu eu, dormi que eu passei do meu ponto, fui parar lá em cima. armaria. O som tava bom, hein? Eu não consigo dormir assim, não. Eu sou muito individual, sei lá. Não sei. Tipo assim, as pessoas trescando em mim no ônibus, tá? Aquela coisa assim, eu acho, eu me incomodava demais. Eu Aí só depois que eu preciso comprei. só me encostar. Me dá um lugar pra eu me encostar que eu durmo. Aí é. Eu tô assim ultimamente. O meu relógio biológico tá dizendo assim pra mim: 9 horas da noite, durma. Não importa o que você estiver fazendo, durma. Tô desse jeito. Se eu estiver dirigindo 9 horas da noite, é perigoso. Bem, vamos prosseguir, né? Agora a gente já vai entrar. Aqui foi o que eu tinha feito, mas a gente já vai entrar com questões, com certeza. Pronto. Né? Vamos iniciar aí com a questão de exercício de aprendizagem. A gente vai fazendo assim lentamente, que lentamente a gente vai absorvendo. Vou quebrando direitinho, sem jogar demais e é problema de vocês. Não, o problema é nosso. Que é parceria, né? O problema é nosso. Então vamos lá. Primeira, a mineração de calcário no Rio Grande do Norte, embora seja uma atividade que se destaca no setor da economia local, gerando empregos, renda e crescimento econômico para o Estado, também apresenta vários riscos ambientais. A cal, que é o óxido de cálcio, que é obtido pela decomposição térmica do calcário, mesmo apresentando numerosas aplicações na indústria, na agricultura e em outras, emite dióxido de carbono para a atmosfera, conforme se observa na equação a seguir. Então, nós temos a equação aqui, ó. Primeira coisa que se faz é observar se ela está balanceada, e ela está. Ou não. Bora botar bem aqui do ladinho, só para a gente ver se ela está balanceada. CaCO3, lembra dessa simbologiazinha aqui, lembra? Isso daqui é um aquecimento, né, ó. É uma decomposição, é uma análise aqui, então produz o óxido de cálcio, que é a cal que a gente compra para passar na parede, e nós temos aqui o CO2 liberado, que é o CO2 gasoso. Então, veja, eu tenho um cálcio, eu tenho um cálcio. Eu tenho um carbono, eu tenho um carbono. Eu tenho 3 oxigênios, aqui também tem um 3, ó. 2 mais 1, 3. Então, tá balanceado. Tranquilo. Com a decomposição de 400 kg de calcário, se emitem para a atmosfera, né? De CO2, né? Então, nós vamos ter que trabalhar de CO2 e o calcário. Então, a primeira coisa, além de ver se está balanceado, é calcular a massa molar. Ah, professor, não tem aí, tudo bem, tabelinha periódica ajuda. Então, o cálcio, a massa é 40, então bora lá. 40 mais a massa do carbono é 12, mais 3 vezes 16. 40 mais 12 mais 3 vezes 16. Né? Então, aqui nós temos 100 gramas por mol de calcário. Aqui é o calcário. Não vai nos interessar o cal, quero lá o nosso amigo CO2, né? Ele tá nosso amigo mesmo, né? Que vive com a gente direto. Esse calor que tá fazendo aqui em Teresina tá fora do comum. Esse Berrobol veio mesmo para... É o Berrobol dos últimos tempos, viu? 44 gramas por mol, porque vai ser 12 mais 2 vezes 16, então dá 44 gramas. Pronto, encontramos as duas massas. Qual foi a amostra que a questão deu para a gente? Ela deu uma amostra aqui de 400 quilogramas de calcário.
Então, o que é que eu faço? Como está 1 para 1, vou direto para as massas, né? Ó. 100 gramas aqui de calcário, que é a massa dele, né? Está para 44 gramas de CO2. Está para 44 gramas de CO2. 400 quilogramas aqui, ó, de calcário vai estar para X. Aí me perguntaram na outra unidade, professor, eu preciso fazer a transformação das massas para quilograma? Não, não precisa não. Você consegue cancelar grama com grama ali, ó. É uma proporção, não é? Então, se cancelar grama com grama aqui, ó. Aí vai ficar só o que eu quero, quilograma. Então, não precisa transformar ninguém aí, tá? Não precisa fazer transformação nenhuma. Você só vai direto aí no procedimento. Só vai direto aí na relação. Então, vamos lá, vamos prosseguindo. A frase célebre, a química acaba aqui. Então, Y vai ser 400 quilogramas vezes 44, tudo isso aqui dividido por 100. Não é? 400 quilogramas vezes 44 dividido por 100 vai dar letra D, né? 176 quilogramas de CO2. Letra D de danadinho. Pergunta que não quer calar. O que acharam dessa questão? Difícil? Mais ou menos? Tá no rumo? Como diz a Camila, de boas? E aí? Se caísse uma dessa no Enem, dava pra matar? Foi mais de boa, foi fácil, né? Foi mais... Não tem aquele negócio de pegar 90% com 40 e dividir pela raiz quadrada do delta, não. É? Então foi mais de boa. Bora ver outra aqui. Vamos se benzer. Essa questão aqui, ela não é tão de boa. Ela não é tão de boa. Bora lá. Considere uma reação hipotética. Então, quando já dá hipotética, a gente começa a dizer, oh, meu Deus, eu tenho que imaginar. Gente, essa camisa amarela aqui, ó. Não sei se é lá em Itaí, mas essa camisa amarela foi a primeira camisa do vestibular, quando eu entrei na escola, 2016. Obtive muitos frutos, não dá pra ver, não. Deixa eu ficar de pé aqui. Vai mostrar meu bucho. Aí, ó. Vocês que entendem inglês? The books on the table, né? Então, só para vocês verem aí que a gente tem um janeiro na escola, mas esse daqui é muito bom, né? Vocês conseguiram traduzir isso daqui que tem aqui? Eu nunca traduzi. Deixa pra lá. Deixa para lá, pessoal. A aula de inglês não é hoje, não. Beleza. Considere uma reação... É depois da sua. É depois da minha. Mas ele canta ou não? É porque canta o Californication, é? Bota muita música. É o que usa óculos assim? George. Que fica perto da tela assim? Parece que o Dailan, ele. Professor. Não, assisti a aula dele, eu gostei demais da aula dele, cara. Ele parece o Dailan, falando sério, pensava que fosse o Dailan. Assisti uma aula dele no primeiro ano, achei show de bola, ele cantou uma música do Californication. Rapaz, achei massa demais a aula dele. Porque as minhas aulas de inglês era verbo to be. O verbo to be. Eita, por isso que eu só sei The Books on the Table. Se fosse com as músicas, pô, eu tinha aprendido na mesma hora. Achei massa demais a aula dele. Nem sei o nome dele, qual é o nome dele? Misael. Mande um abraço para ele. Diga para ele que as aulas dele são um show de bola. Bem, voltando aqui. No experimento foram misturados em um recipiente 5 mol de X com 5 mol de Y. Após 1 minuto nesse recipiente, havia 4 mol de X, 3 mol de Y e 1 mol de Z. Como registrado nesse quadro. Então, tá o quadrinho aí embaixo, bonitinho. Vou copiar aqui do lado, né, a reação hipotética, né? X mais Y, produzindo aqui o Z. Por enquanto, nós estamos levando em consideração concentrações, né, de proporção de 1 para 1 para 1, né? Vou olhar primeiro aqui os reagentes.
Até porque você está vendo que são feitos dados aqui para os reagentes. Ele disse para a gente aqui no início que são, deixa eu botar outra cor, bota o vermelho. 5 mols aqui, ó. 5 mols de X, 5 mols de Y, e aqui ele diz que é zero, que está iniciando a reação, né? Parece com o que a gente viu em equilíbrio químico. Vocês lembram de fazer aquele quadrinho? Início, reagiu, formou, equilíbrio. Lembra, Camille? A Camille lembra. Início, reagiu, né? O que reagiu, formou e equilíbrio. Parece com aquele quadrinho lá, né? Mas não é igual não, tá? E disse lá no final pra gente a relação aqui de... Meu Deus, esse povo não para de... Meu Deus, tá acabando, me deixa em paz, rapaz. Eu vou pagar vocês quando eu puder, né? Então, 4 mols, aqui 3, ó. E aqui ele disse que depois de 1 minuto, 1 mol. Não é? 5, 5, 4, 3, 1. Suponha que essa reação... Suponha que essa reação prossegue até o consumo total do reagente limitante. Ó, aí, opa, eita, galera do limitante, ó. Eita questão do limitante. Bora lá. Considerando-se a quantidade inicial x e y, é correto afirmar que a quantidade máxima de z a ser obtida nessa reação é de... Eu preciso encontrar as proporções, por enquanto é 1 para 1. Vamos raciocinar. Esse resultado aqui é depois de 1 minuto, né? Passou 1 minuto e consumiu, começamos a ver isso daqui. Note que o início da concentração de X e Y é o mesmo, 5 mols. Então, se eu for fazer aqui uma relação, a diferença aqui que eu tenho no início e o que reagiu é 1. Não é não? É como se eu estivesse fazendo assim, ó. 5 menos 4. Não é? Como se eu estivesse fazendo isso. Não, perdão. Tá certo. Que eu pegasse um pelo outro. Então, isso aqui que eu encontrei corresponde à minha proporção. Ou seja, a proporção de x é 1. Beleza. Façamos a mesma coisa aqui, ó. Essa proporção aqui vai ser quanto? 2. Seguindo meu raciocínio ali, ó, vai ser 2. Por quê? Porque vai ser aqui 5 menos 3, que é igual a 2. Aí, viu? Eu tô aprendendo com o irmão do Dailan. Eu tô aprendendo. Então, ó, proporção aqui é 1 e aqui é 2. 1, 2. Opa, beleza, já tem a proporção. Então, já vai nos ajudar. Então, vamos ver quem é o agente limitante e quem é o excesso. Como é que eu vejo isso? Como é que eu vejo quem é o limitante e quem é o excesso? Eu vou fazer os cálculos e ver, né, ó, seguindo a proporção. Pronto, se eu seguisse a proporção, já não estava correto. Se eu já olhasse bem aqui para o final. Olha bem que raciocina comigo, sem calcular nada, raciocina comigo, eu não vou calcular nada aqui. Cadê o laser? Parece laser. Não é para tu aparecer isso daí, não. É o laser, rapaz. Pronto. Então, aqui, ó. Raciocina comigo. Olha esse Mires. Se eu tenho 4 mols e a minha proporção nós definimos que é 1 para x, 2 para y, lá não mexi, né? Então aqui é 1 também, tá? Eu não mexi aqui, então z é 1. Então, se eu tenho no decorrer da reação 4 mols, isso nos reagentes, consequentemente, né, a proporção que está vinculada a y é o dobro que eu tenho em x. Então, eu pergunto para vocês, sem medo de ser feliz, pergunto para vocês, qual é o valor correto que tinha que estar bem aqui se x estivesse correto? Não era 8, não? Não era 8, não, gente? Se é 4, ó, segue a proporção, não é 1 para 2? Não é 1 para 2 a proporção? Então, a concentração que eu tenho que ter de y é o dobro da concentração de x. E quanto é que a concentração de x é 4? É 4, gente. Concentração de x é 4. Então, quem está em excesso é o x. O x é o excesso. O y é o que eu vou trabalhar. Para
essa relação, eu vi aqui sem precisar fazer o cálculo. Vocês conseguiram entender essa minha visão? Vocês conseguiram entender? Conseguiram entender porque eu estou dizendo que aqui é 8 e não 3? Conseguiram ou não? Oi? Repete aí para. Repito, ó. Aqui não é 4? Né, professor? Tô vendo é 4. Então aqui, obrigatoriamente, tem que ser 8. Por quê? Porque aqui, ó, o valor que eu tenho aqui, o outro tem que ser o dobro dele. Tá vendo isso? O outro tem que ser o dobro dele. Mas vamos fazer um cálculo aqui. Vamos fazer um cálculo? Vamos calcular uma coisinha? Se eu pegar aqui, por exemplo, vou seguir tudo isso daqui, ó. Se eu pegar um molde X, 2 mols de Y que nós definimos, né, pela proporção, 2 mols de Y. Vou pegar bem aqui, esse logo, bem aqui, pra gente logo... Olha aí, Camille. Vou chamar aqui de Y, né, que eu tô procurando de Y, né? Vou chamar o de Y. Se esse valor aqui de 4 mols estivesse correto, Camille, se ele estivesse correto, seria o quê? Y vai ser 4 vezes 2. Então é 8. Mas qual é o valor que eu vejo aqui, Camille? 3. Tá vendo aí? Tá discrepante. Tá? Então tá discrepante. Eu não vou poder trabalhar com ele. Eu não posso trabalhar com ele. Entendeu? Ele tá fora do padrão. Ele tá fora da proporção. Não é 3 que eu tinha que ter aqui. Tinha que ser 8. Se eu achei o 3 aqui, vou fazer o contrário agora. Vou fazer o contrário. Né, ó. Se ele é 3 aqui, bora ver. Eu vou pegar um molde X. Foi aqui um molde X para 2 mols de Y. Um mol de X, 2 mols de Y. Nós temos os 3 mols aqui, não temos? Será que é 4 que tem lá, se esse daqui é 3? Não vai ser, não é? Não vai ser, ó, porque seria X igual a 3 dividido por 2. 3 dividido por 2 é 1,5. Então, só bateu o que eu estava dizendo. O excesso está em X. Aqui é o excesso. Porque aqui, ó, se é 3... Agora, olha pelo processo contrário. Do dobro à metade. Se aqui é 3, a metade seria quanto lá? 1,5. Então, não tem para onde é X o excesso. Então, está passando, inclusive, 2,5. Ele está com excesso de 2,5 de mol aí. Não é? Então, ele é o excesso. Só que a questão é que a gente encontre a concentração de Z. Então, como é que eu vou fazer? Eu não trabalho com excesso. Não vou trabalhar com excesso. Eu vou trabalhar com limitante. Então, eu vou para o limitante, que é justamente o Y. Então, para eu trabalhar com o limitante, vamos encontrar aqui a massa de Z. Como é que eu faço? Eu vou pegar agora a proporção, né? Pelo que eu tenho aqui, de início. Então, vai ficar assim, ó. 2 mols de Y estarão para 1 mol de Z. Vocês estão vendo que é 1 mol de Z? Dá para ver aí? Dá para ver que é 1 mol de Z? Dá, não dá? Eu não mexi aqui, ó. A proporção total dessa reação é 1 para 2 para 1. 1 para 2 para 1. Então, veja, não são 5 mols que eu estou trabalhando lá do início, de Y, 5 mols. Então, qual vai ser o valor da concentração de Z? Eu vou chamar de Z, que eu quero saber que é ele, né? Então, Z vai ser 5 dividido por 2. Então, consequentemente, nós temos 2,5 mols de Z. E aí a gente encontra um valor aonde? Na letra A. Essa questão, ela é altamente interpretativa. Altamente interpretativa. Né? Não precisei fazer esse cálculo que eu fiz aqui. Eu mostrei o cálculo para vocês para fazer a relação de dizer quem é que está em excesso e quem é o limitante. Mas vocês viram que daqui, olhando a proporção, a maior dificuldade dessa questão é descobrir essa proporção. É raciocinar em cima para definir essa proporção, porque todas chegaram com 1 para 1 para 1. Então, toda equação química que a gente tem ela com essa proporção de 1 para 1 para 1. E cabe a nós definirmos a proporção verdadeira. Então, foi o que nós fizemos. Fizemos a diferença do início e do que está reagindo, e encontramos aqui 1. Encontramos 2, e essa é a proporção.
a diferença determinada. E aí, no final, fizemos aí, descobrimos o valor de mol de Z. Questão, sabe qual é o nível dessa questão? Ela é nível alto, ela é considerada como nível alto. Inclusive, vocês notam, no Bernoulli, que questões que têm um certo nível, eles têm a explicação. Tá aqui, ó, né? Você vai lá no Bernoulli Play, né? Bernoulli Burger, Bernoulli caldo de cana, Bernoulli, enfim, né? Tem Bernoulli para tudo. E você descobre o cálculo, né? Descobre aí o desenvolvimento da questão. Tudo bem? Conseguiram entender essa daí, galera? Deu para entender? Deu para entender essa daí? Pergunta que não quer calar. Posso parar? Já são 10h40. Eu já acho que já estourei a cabecinha de vocês com muito... Pode. A Camila, pode, hein, Camila? A Dula, sim. Oh, meu Deus. Oh, gente, eu fico tão... Assunto do meu ódio. Mas não vai ser não, Camila. Você vai superar. Todos nós vamos superar. Pois, criança, eu vou parar aqui, tá? Próxima aula, eu já vou falar do 3, tá? Do volume 3, mas eu vou, na primeira aula, continuar fazendo questões disso daqui. Tudo bem? Não é o senhor, o assunto. Não, eu sei, João, tô brincando. Eu sei, tá? Eu sou muito solista em relação a isso. Não é realmente um conteúdo fácil, tá? Eu também tive dificuldades na minha época de adolescência também com estequiometria. Isso é prática. Com o tempo eu fui praticando para eu poder passar no Enem. No Enem não, na época era vestibularzão mesmo, que saía no rádio, né? Enfim, tempo do rádio, meu Deus, eu sou antigo, cara. Enfim, a gente vai conseguir superar. Tá bom, gente? Essa aula está sendo gravada, eu vou botar para vocês. Vai demorar um pouquinho porque a internet está no conta-gotas e ela é uma aula grande, demora para baixar para caramba, mas eu vou botar. E vocês podem aí ver, né, o que foi dito, né? Vocês podem, inclusive, voltar para ver os processos que eu fiz de passo a passo nas questões e vocês conseguirem treinar nas próximas. Tá bom? Vou interromper aqui. Desejo a vocês um ótimo dia, tá? Descansem, mas estudem também. Tá bom? O titio adora todos vocês. Um beijo e até a próxima, se Deus quiser. Tá bom? Tchau. Eu vou interromper a gravação, né? Porque senão vai ficar muito grande. Tchau, galerinha.